noite a todos. Estou aqui hoje para apresentar o meu paper de estágio de prática da disciplina de estágio curricular obrigatório 3, Gestão Educacional, da turma de licenciatura em Pedagogia da Uniaselv, com o seguinte tema: as novas demandas sociais na escola contemporânea pós-pandemia. Eu me chamo Dalila Maria de Souza e o meu tutor externo, Antônio José Alves da Silva. Fazendo um breve resumo, nós abordamos que o novo coronavírus, ou Covid-19, tem afetado a sociedade global em diversos aspectos e não é diferente na educação. As mudanças provocadas no cotidiano escolar diante de um contexto de pandemia nos fazem refletir acerca da função da escola na sociedade frente à pandemia da Covid-19. Desta forma, este artigo objetiva analisar o papel da escola neste modelo de ensino remoto e na democratização do ensino, analisando a situação das aulas remotas que foram implantadas nas escolas públicas. A pesquisa baseou-se em obras que discutem o uso de tecnologias na educação e documentos, visto que ainda são poucas as bibliografias que abordam as aulas remotas. Portanto, a discussão aqui proposta parte de análise bibliográfica e da coleta de dados, através de dados bibliográficos de autores. Através da reflexão dos dados, evidenciam-se as dificuldades que professores e alunos enfrentam neste momento de adaptação, no qual tiveram suas rotinas e atividades transformadas em função da necessidade do isolamento social. Fica evidente também o quanto a escola brasileira não se encontra preparada para um momento de crise, trazendo à tona a necessidade de um olhar mais atento a esse ambiente de produção e conhecimento por parte do poder público e dos pesquisadores. Introduzindo aqui o nosso trabalho, pessoal, nós nos deparamos com o início da pandemia, que foi onde todo esse processo começou. O que eu falo de processo? Esse processo de adaptação, porque até então nós vivíamos numa escola de aulas presenciais, onde os alunos tinham contato com os professores, onde se existia uma rotina escolar, né? Existia a presença, né? E aí no final de 2009, início de 2020, começou a pandemia, né? Esse vírus se instalou no mundo e pegou todo mundo de surpresa. Então o governo, a escola, a sociedade, a comunidade, todos nós tivemos que nos adaptar. Lembrando que antes disso, né, já existiam modalidades de ensino, né, com o uso da tecnologia, o sistema de educação EAD, mas principalmente no que tange à escola primária, isso não era muito tratado. Né? Não existia muito essa de computadores, de aulas online, de videoaulas, né? Por parte até de alguns professores existia aquela temática de um trabalho ou outro para os alunos, mas não era evidenciado dentro da sala de aula essa rotina. Então, o que pegou muita gente de surpresa foi justamente você ter que criar uma aula, fazer uma aula dentro de casa, com o intuito de pegar a atenção daquele aluno, daquela aluna, que até então presencialmente, muitas vezes você não conseguia prender, ou que muitas vezes você não conseguia passar o que você queria dizer. E aí tiveram que, as escolas, né, tiveram que se adaptar a esse novo estilo, e muitas delas não estavam preparadas, né? A verdade é que, principalmente nos estados menos favorecidos, mais pobres, né, como a gente chama, não estavam preparados. A gente sabe que muitas escolas hoje, depois da pandemia, né, teve a chegada de materiais tecnológicos eficientes, né, como tablets, computadores, até alunos teve celulares, chips, mas até então não havia. E a escola não podia parar, a educação não podia parar. Então, muitas dessas escolas não estando preparadas, né, jogaram para os professores essa função, né, e os professores tiveram que fazer essa adaptação. Em metade do século XX, né, já houve as primeiras mudanças, né, na escola primária, vindo da tecnologia. Foi quando chegou
os laboratórios de informática, né? E aí os alunos começaram a ter acesso aos computadores e ter acesso a demais tecnologias que foram chegando nas escolas, né? E essa mudança ela veio aí por volta dos meados da metade do século XX, né? E aí a escola ficou dividida, né? Criou-se, né, uma divisão de alunos que são os nativos digitais e os imigrantes digitais. O que é os nativos digitais? Os nativos digitais são essa geração que já pegou a tecnologia nas mãos, né? Que tem acesso a toda essa tecnologia, que tem conhecimento, que interage com celulares, com tablets, com computadores, que tem todo o acesso a essa tecnologia e sabe mexer e sabe se identificar, utilizam até uma linguagem própria dessa tecnologia, né? O que é bastante importante salientar, que a gente também tem que se atentar para essa linguagem, né? Que é usada no meio digital, para a linguagem que deve ser usada na sala de aula. E aí juntou-se os nativos digitais aos imigrantes digitais. O que são os imigrantes digitais? São as pessoas que não tinham esse conhecimento, né? Mas que em vista da situação toda, teve que se adaptar, teve que começar a estudar, teve que começar a conhecer o que estava acontecendo para conseguir se adaptar, né, ao processo que estava ali em andamento, que foi pegar as aulas, né, e absorver o conhecimento e absorver o que era repassado. E aí teve essa grande junção de nativos com imigrantes digitais, e aí o professor no meio de tudo como sendo mediador, né? O grande papel do professor ficou ainda maior nesse cenário, né? Porque ele teve que fazer toda uma adaptação, teve que criar toda uma rotina digital para conseguir levar o ensino a esses alunos e conseguir levar de forma que eles aprendessem realmente, que não ficasse aquela coisa chata, que não ficasse aquela coisa desinteressante. E aí, Castells, em 2002, ele disse a seguinte coisa, que o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimentos e dispositivos de processamento e comunicação da informação, em um ciclo de retroalimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. Ou seja, as mudanças da escola, da pós-modernidade, exigem uma ressignificação da prática pedagógica para atender tanto às demandas do ensino presencial, como também do ensino à distância, no caso da vivência de uma pandemia. Em ambos os casos, a formação continuada faz-se ainda importante e necessária. Ou seja, como Castells nos diz aqui, o que caracteriza essa revolução tecnológica não é o conhecimento que você tem da informação, mas de como você vai passar esse conhecimento, né, por meio dessa tecnologia, né, qual tecnologia usar, né, e como vai fazer esse processamento, né, e essa interação do ciclo de retroalimentação cumulativa entre a inovação do seu uso, ou seja, você adaptar aquele conhecimento que você tem, talvez não de uma forma que você conseguisse antigamente ou antes da pandemia, passar por meio de uma tecnologia, e que agora você tem que adaptá-la a ela. Você tem que passar o mesmo conhecimento, só que você tem que usar a tecnologia para passar ela. E aí o que é que ele diz? Que o importante é o quê? A formação continuada. Ou seja, o estudo, o professor está sempre se capacitando e buscando novas áreas de conhecimento, está se aprofundando na tecnologia, ter todo dia aquele momento de inovação, né? Porque a gente sabe que não é porque é professor, o professor não tem o conhecimento de tudo, ele é preciso estar estudando, estar sempre inovando, porque o mundo ele vai mudando
rapidamente. E hoje, com a tecnologia, a gente sabe que o que a gente tem hoje de informação, amanhã já muda tudo, né? Então, é importante que tenha esse estudo continuado, essa formação continuada, para que a escola possa capacitar esse professor, né? E aí entra o papel da escola, nesse grande papel aí, que é incentivar o professor. Como é incentivar? Dando meios, né, para que ele possa fazer esse estudo, né, mostrando situações onde ele possa fazer esse estudo e até fazendo fazendo capacitações, né, dando ali ao professor uma opção, dando a ele a motivação, né, para ele buscar essa formação continuada. E aí, Freire, ele amplia essa visão sobre a formação do professor pelo viés da pedagogia social e sua confluência ao protagonismo do estudante. A escola é um espaço transpassado pela profusão de pessoas e deve propiciar caminhos para a emancipação do aluno, a fim de consubstanciar práticas transformadoras. Assim, a formação continuada é de extrema relevância, à medida que se compromete com uma educação de qualidade para todos. Isso implica dar voz aos discentes oriundos das camadas populares que já sofrem com um histórico de exclusão social, bem como acolher os alunos, público-alvo da educação especial, que devem ser atendidos em suas especificidades e particularidades. Aí Freire, ele arremata, né, as palavras de Castel lá em 2002, ou seja, Castel foi quem fez esse arrematamento, aí arrematou as palavras de Freire, que já em 96, né, já havia essa importância, né? Ele já entendia que o papel do professor é mais do que o de transmitir conhecimento, mas também um papel social, ou seja, de proporcionar o protagonismo do estudante. E a escola é esse espaço. A escola é esse meio que o professor tem para usar para fazer esse protagonismo, de propiciar caminhos para que esse aluno seja um aluno emancipado, né, e fazer práticas transformadoras. E para isso, o professor tem que ter conhecimento, tem que ter formação, ele tem que conhecer, o professor ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser advogado, ele tem que ser diretor, ele tem que ser coordenador, ele tem que ser tudo na verdade. Porque o professor, ele que está ali vivendo as situações no dia a dia, né? E tudo que o aluno sente é recebido por ele, seja falando ou seja por meio de ações, né? E Freire aqui, ele já tinha essa certeza de que somente com conhecimento, não é só o professor se formar em pedagogia, não é só o professor ser formado em letras, não é só o professor ser formado em matemática, para que ele tenha o conhecimento máximo de ser professor, mas dele estar sempre buscando o conhecimento e estar sempre buscando as adaptações. E aí, quando o Freire disse isso, né, nós estávamos em 96, ele não imaginava que viria aí uma pandemia, mas ele já tinha essa visão, né? E se o professor que se forma, ele tem essa visão, ele vai estar preparado, ele já estava preparado para essa pandemia, né? Porque ele vinha buscando esse conhecimento. E se o professor de hoje, ele também tiver esse conhecimento, né, dessa fala de Freire, ele também vai estar preparado para outras mudanças que virão, porque a gente sabe que não vai parar por aqui, né? Então, isso aí é muito importante. A vivência do estágio, eu trabalhei, né, com a área de concentração em educação, escola e políticas públicas, que é um tema que me identifica bastante. O programa de extensão foi formação e capacitação docente, né, justamente essa capacitação aí. O projeto de extensão foi a reinvenção docente em tempos de isolamento social, né? E o meu produto virtual é um folder informativo
que trata justamente do papel da escola, né, na sociedade contemporânea, na sociedade atual. E o tema, né, as novas demandas sociais da escola contemporânea pós-pandemia. A instituição em que eu vivi essa vivência de estágio foi a Escola de Ensino Fundamental General Antônio da Silva Campos, né, que fica localizado na Rua Siqueira Campos, número 575, no bairro São Pedro, em Camusim, no Ceará. A escola foi fundada em 25 de abril de 1983. E aqui eu separei essa foto, né, que retrata muito bem o período, né, em que a gente viveu, né, durante esses 2 anos, né, que foi a pandemia, que foi justamente o ensino remoto, né, o aluno na frente do computador, absorvendo o que o professor está falando e de dentro da sua sala, da sua casa, né, ali recebendo esse conhecimento. E você repara que nessa imagem a gente vê bem como se vê uma cena em que há anos atrás a gente não imaginaria, né? Uma cena até então já vista, né, nas faculdades, no ensino EAD, né? E a gente vê já via tudo isso, mas a gente até então não via isso no ensino primário, né, no ensino fundamental, na educação infantil. E aí hoje a gente vê aí a criança na frente do computador, prestando atenção na aula, absorvendo o conhecimento. Para a realização da etapa de observação virtual, foram selecionados conhecimentos prévios da instituição, né, em sites oficiais, informações do censo, blogs e documentos oficiais, né, das instituições, ofertados pelo contato de e-mail e WhatsApp. Pensando em um momento de reflexão, né, foi pensado no produto virtual o folder informativo sobre o papel da escola na sociedade contemporânea. E em um segundo momento, dado o cenário atual em que todos estão voltando à sua rotina, foi pensado numa entrevista com profissionais da educação a respeito da relevância do uso das tecnologias e do papel da escola para que isso aconteça de forma satisfatória. Com tudo isso, eu pude, né, as impressões do estágio fica o quê? Que apesar de concordarmos com o caráter mediador das tecnologias digitais no processo de mediação pedagógica, entendemos que a interação do professor na educação, mediada por tecnologias digitais, é essencial. Além disso, acreditamos que o sucesso do processo de ensino-aprendizagem nas diferentes práticas educativas depende em grande parte da concepção de educação que sustenta tais práticas e da apropriação tecnológica pelo professor. A formação docente é outra dimensão necessária para darmos conta de desenvolver as competências requeridas do professor para gerar processos de ensino-aprendizagem eficientes em contexto de educação mediada por tecnologias digitais. Justamente tudo que eu falei. Da importância do professor buscar o conhecimento, da forma de como ele vai passar esse conhecimento usando as tecnologias, para que essa tecnologia não seja usada em vão, para que prenda o aluno, para que o aluno aprenda, né, ele receba o conteúdo da forma que é realmente para ele ser repassado, e que isso não fique somente durante esse tempo de pandemia, né, que a gente passou, que isso seja uma coisa natural, né, a partir de hoje, e que o ensino possa melhorar e que a escola dê oportunidades também, né, que a escola, no papel do diretor, do coordenador, também dê motivações ao professor para buscar esse conhecimento e oferte também, né, porque o diretor, ele é o representante da escola, ele é o responsável, ele não faz a escola sozinho, a gente sabe, mas em grande parte ele é o principal motivador do professor, né? Ele é o líder, e é importante que a escola também dê
suporte, né, para que esse conhecimento aconteça. Não deixe somente nas mãos do professor, não jogue somente, se vira, né? Vá atrás. Aqui não tem, se vira, resolve. Não, a escola tem que ser o apoio, a escola tem que ser a âncora que o professor se agarra para buscar esse conhecimento e para passar essa informação, não só para o professor, mas para o aluno também, né? Para que o aluno se sinta abraçado, para que o aluno se sinta parte da escola. E levando isso para mais longe, a gente não deve pensar que a escola é só dos alunos e do professor, mas a escola também é da comunidade, né? Então, que a escola também proporcione à comunidade, né, esse apoio, né, que esteja ali sempre à disposição, né, para o apoio à comunidade no sentido de paz, né, para dar as informações corretamente, para passar todo um apoio, né, para esses alunos e para esses pais de alunos, né, principalmente esses que não têm tanta condição, né, que a gente vê que não tem como, né, conseguir um celular, não tem como conseguir um computador, e que a escola possa, né, tá aí conseguindo melhorias nesse sentido também para esses alunos. E aí eu concluo, na verdade, que, sendo assim, precisamos usar a nossa sensibilidade e a nossa criticidade para analisarmos o momento em que estamos vivendo, procurando ponderar sobre as distintas propostas pedagógicas que estão sendo implementadas em substituição às aulas presenciais, como que pode ser aprimorado, o que é excludente, o que integra e o que agrega. Entendemos que o cenário de pandemia exigiu que decisões fossem tomadas com certa rapidez, sem tempo suficiente para reflexões mais profundas e planejamentos coletivos e colaborativos. Além disso, muitas dessas decisões foram diretivas, sem que fossem deliberadas de forma democrática. Dentre as definições necessárias, as tecnologias digitais foram de imediato cogitadas como possibilidade para a continuidade, reposição das atividades de ensino presenciais em todo o país, com lacunas visíveis relacionadas à inclusão e à formação de professores, aspectos essenciais para implementar as atividades distantes ou presenciais. E aí a gente conclui, né, justamente o que eu acabei de falar, né, que é importante que haja uma sensibilidade por parte dos governantes, né, principalmente, para que esses possam dar suporte para as escolas, para que as escolas possam exercer essencialmente sua função no mundo contemporâneo, né, ser aquela escola que agrega e que esse tempo de pandemia nos sirva-se de lição, né, e que muitas dessas coisas dessas decisões que foram tomadas de forma rápida, sem planejamento, mas que deram certo, né? Porque muitas deram certo, graças a Deus, que haja um aprimoramento delas, né? E que isso não fique somente no tempo que passou, mas que possa ser dado continuidade, né, nos anos aí que virão, para que cada vez mais possa se melhorar o ensino no Brasil. E aí aqui eu deixo minhas referências para esse trabalho, algumas delas. Agradeço a todos pela atenção e uma boa noite.